Então, primeiro eu vou dar uma introdução, tá, pessoal? Vou falar um pouco, o que que é a ideia aqui nesse desenvolvimento. Vou mostrar um sistema teste que foi utilizado, então, para fazer essa análise que a gente se propõe, que é a análise linear de um sistema HVDC, um sistema teste, tá? Com um elo de corrente contínua, HVDC. Fazer também, e depois vai ser interessante, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar o elo de corrente contínua, quer dizer, não é uma aplicação muito comum para ele, mas é possível, a gente utilizar o elo de corrente contínua com uma função especial. Porque o elo de corrente contínua é uma linha de transmissão, né? Só que ao invés de corrente alternada é corrente contínua, e a principal função dele naturalmente é transmitir potência, né? Com qualidade, com todos os requisitos de operação aí, e de tensão, níveis de tensão bem adequados, né? Só que aqui no caso o elo ele vai ser usado também como um estabilizador, né? O sistema de potência, para quem já é da área sabe bem, que as máquinas do sistema de potência, do sistema brasileiro, enfim, os sistemas grandes de potência, elas possuem estabilizadores, né, que são malhas de controle que servem para estabilizar modos que aparecem no sistema instáveis, né, que são consequentemente indesejados. Então, esse estabilizador, ele pode ser uma malha de controle, né, própria, colocada lá na máquina, em alguma máquina, lá na planta, junto do controle da máquina, do regulador de tensão, né, de velocidade, lá no caso no de tensão que ele entra. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai colocar um estabilizador na malha de controle do elo de corrente contínua, tá? Bom, então o objetivo é ilustrar como que a análise linear, tá, pode nos ajudar a identificar, né, em primeiro lugar, identificar os modos instáveis, né. É claro que alguém vai dizer: "Poxa, mas eu posso identificar que está instável olhando uma simulação no tempo, no domínio do tempo, né, num programa tipo ATP, ou PSCAD, ou qualquer programa, de simulação no tempo", né. Sim, só que você vai ver que ficou instável, né. Só que você não vai ter muitas informações, né, sobre o detalhada sobre qual é essa frequência, quais os problemas que tem ali no sistema que estão causando essa instabilidade. E a gente vai mostrar hoje que a análise linear, então são duas funções aqui, é mostrar a importância da análise linear para identificar esses modos instáveis, e aqui no caso de um sistema contendo elo de corrente contínua, tá? E incluindo a vantagem da análise linear, né, porque o sistema ele é não linear, né, a gente vai linearizar o sistema, né, para poder fazer a análise linear, naturalmente. A gente vai conseguir identificar de maneira separada as dinâmicas eletromecânicas e possíveis modos instáveis de controle do elo, né? Porque existem vários tipos de modos. A gente fala modos são frequências, né? São polos, né? Em última instância. Então a gente vai verificar polos no sistema. Quem já viu teoria de controles está bem familiarizado com isso, né? Então, a gente vai desenvolver um estabilizador para amortecer esse modo eletromecânico. A gente vai identificar o modo eletromecânico e vai amortecê-lo, usando um estabilizador que a gente vai projetar, tá bom? Esse é o objetivo. Então, qual que é o sistema teste? O sistema teste é esse daí, ó. Esse aqui é um diagrama chama de load flow, né? Eu estou falando assim, dando umas explicações assim, às vezes um pouco mais detalhadas, porque a gente provavelmente pode ter um público aí, eu divulguei nas minhas redes sociais, provavelmente tem muitos alunos de graduação, né? Provavelmente tem pessoas também mais experientes, então eu vou tentar sempre tentar falar também, dar uma introdução sobre esses conceitos devido a público heterogêneo, né? Então, aqui é um diagrama de fluxo de potência, ou fluxo de carga, né? No inglês é o tal do load flow. O que seria isso? Seria uma fotografia do funcionamento do sistema, vamos dizer assim, em termos de tensões, né, elétricas, que são esses valores aqui em PU, ó, 1.043, né, 0.975, está aqui dado em PU, que é um sistema normalizado, né, onde você pega as tensões e divide por uma tensão base, de maneira que, se a tensão está em 1 PU, ela está na nominal, vamos dizer assim.
e qualquer outra tensão acima e abaixo vai estar algum valor próximo de 1 PU em geral, né? As tensões do sistema nunca ficam muito longe, tá, de 1 PU, tá? Isso agrega vantagens numéricas também na hora de solucionar. Então, esse é um diagrama de fluxo de potência que ele basicamente mostra o fluxo de potência ativa e reativa nas linhas de transmissão, certo? Então, aqui essas são representação de barras, né? Em verde aqui são barras, em azuis também. E aqui eu tenho geração, um gerador, tá? Essa bolinha aqui, outro gerador, outro gerador, outro gerador. Como eu disse, o elo, naturalmente, serve para interconectar dois sistemas, em geral, de corrente alternada, né? Porque a nossa rede é corrente alternada, né? No Brasil, 60 Hz. Então, aqui seria um sistema. E o elo, ele tem essa característica, né? Ele torna os sistemas, quer dizer, pode ter sistemas híbridos também, mas nesse caso aqui é um sistema completamente assíncrono, né? Por que assíncrono? Porque você tem um sistema de corrente alternada do lado de cá, você tem um elo de corrente contínua, onde tem um conversor, que é um retificador, e tem um inversor, né? Para quem já estudou eletrônica de potência, sabe que o retificador pega uma corrente alternada e transforma em corrente contínua, né? E depois o inversor vai fazer, é o mesmo equipamento fazendo justamente o contrário, né? Transformando corrente contínua em alternada. E a gente sabe que corrente contínua, a frequência é zero, né? 0 Hz, ela é nível DC. Claro que tem alguma ondulação, algum ripple, devido a harmônicos que a gente chama DC, mas isso aí também é filtrado, né, até pela própria linha de transmissão DC. Enfim, você tem aqui o elo e tem um outro sistema CA aqui, que pode ter a mesma frequência do de lá, ou pode ter frequências distintas também, é possível, né? Então, aqui está um fluxo de potência, nesse caso, a unidade aqui é megawatt, tá? Esse diagrama aqui é do programa Na Rede, que é amplamente usado aí no setor elétrico brasileiro. Então, aqui esse gerador está despachando 841 megawatts, tá? Em azul. Em vermelho são os megavar, então 214,8 megavar, né? O J aqui é porque P mais J aqui, né? Então, 841 mais J 214, né? Que seria o reativo, em MVAR, né? Megavolt ampere reativo. Então, aqui está um despacho de potência ativa, aqui também nessa barra 2, gerador, e no outro sistema eu tenho a barra 3 e barra 4, que são geradores. Tem uma carga grande aqui, né, de 2.450 megawatts, aí já é um consumidor, poderia ser uma cidade, por exemplo, tal, né? E aqui eu tenho uma compensação shunt aqui, capacitiva, ele conectado aqui à barra do retificador e do inversor, a barra C, né, do elo, tá? Essa compensação tem o intuito de, desculpa, tem o intuito de, o elo tem uma característica que ele consome, vamos dizer assim, né? Não é muito correto falar consumir potência reativa, tá? Quando você estuda mais profundamente a teoria PQ, você vê que esse termo não seria o ideal. Porque você repare bem que em sistema CA você tem potência reativa. Mas no sistema CC não existe potência reativa, concorda? O CC é P igual a V, tensão vezes corrente. Não tem defasagem entre tensão e corrente. Como é que pode ter reativo, né? Então, essa é uma pergunta que você pode se fazer. Poxa, todo mundo fala que o inversor consome potência reativa. Mas como é que pode entrar potência reativa aqui dentro se isso aqui é DC? Para onde está indo essa potência reativa? Na realidade, só um apêndice, um parêntese aqui. A potência reativa, ela no fundo não entra aqui dentro do elo, não, tá? Ela fica circulando entre as fases aqui. Isso é uma teoria que chama teoria da potência ativa e reativa instantânea, que explica isso. Mas isso é uma coisa mais sofisticada, tá? Vamos, na linguagem aqui do engenheiro de potência, a gente pode dizer assim que o elo consome reativo, né? A gente costuma falar assim, embora não seja muito correto. Mas aqui, então, esse reativo seria para dar suporte de reativo que a gente fala, principalmente aqui no inversor, né? Mas também no retificador, para esse funcionamento ideal, adequado do elo, tá? Com a tensão aqui. Para a tensão aqui ficar em valores adequados, tá? Então, eu tenho aqui, o elo está despachando quantos megawatts? 1.500, tá? Então, eu tenho aqui um excesso de, esse sistema, obviamente, tem um balanço geração-carga, né? Você tem 841, 800, dá em torno de 1.600 alguma coisa, tem uma carga aqui de 100, então tem um excedente grande de potência, né?
em torno de 1.500. Então, esse excedente naturalmente está sendo enviado para essa outra região, para esse outro sistema AC aqui, que é um sistema que está com carência de potência, né? Você tem uma carga de 2.400, mas não tem geração suficiente. Então, aqui, naturalmente, essas coisas todas têm que se fechar no final do cálculo do fluxo de potência. Então, acho que sobre esse diagrama é isso que tem a dizer, que apenas um polo, tá? Geralmente, a gente trabalha com elas em bipolos, é muito comum, são 2 polos, né? Mas nada impede de ter apenas um polo. Aqui eu coloquei um polo apenas, seria uma linha de transmissão DC apenas aqui, tá? Aí esse retorno aqui, o que é o positivo e tem o negativo. Ou você liga para a Terra e manda uma linha só, ou você tem a possibilidade também de mandar uma linha de transmissão de retorno, tá? Que a gente chama de retorno metálico. Mas aqui no caso é uma linha de transmissão apenas, DC, tá vendo? E, bom, no final, se alguém tiver alguma pergunta aí sobre essa figura, tá? Então vamos avançar. Então agora eu vou falar um pouco do sistema de controle do elo, desse elo aqui. Esse elo aqui, ele tem um sistema de controle. Essas máquinas aqui, tá, tem sistemas de controle também. O que são os sistemas de controle dessas máquinas? Basicamente, o sistema de potência é o regulador de tensão, né, que vai pegar a tensão, vamos dizer assim, ele vai estar olhando para a tensão da barra e vai mexer no reativo da máquina, né? Se a tensão começa a cair, ele começa a fazer a máquina ficar mais sobreexcitada, né? Ele sobre ou subexcitando a máquina, a excitação da máquina do gerador CA, você consegue gerar mais ou menos potência reativa e consegue controlar a tensão na barra terminal, tá? Do gerador. E geralmente, então, você tem um regulador de tensão, tem um regulador de velocidade, que aí já é uma questão mais do balanço do controle carga-frequência do sistema, né? Isso já é um outro assunto também. Se eu entrar, seria uma palestra à parte. E você tem também os estabilizadores. Então, basicamente, os reguladores, especialmente em programas que analisam estabilidade, tá? Que não estão preocupados com fenômenos de alta frequência, mas os fenômenos de baixa frequência, que a gente chama de estabilidade eletromecânica, tem isso também. Você vai ter basicamente uma representação do regulador de velocidade, de tensão, se a máquina tiver, naturalmente, e o estabilizador, se a máquina tiver, que é o tal do PSS, Power System Stabilizer, tá? Que a gente vai usar um estabilizador, mas não numa máquina, a gente vai usar no elo, a gente vai fazer uma mágica aqui. Então, como é que funciona o controle no elo? Isso também daria assunto para um curso inteiro, né? Até aproveito para fazer uma pequena propaganda que o meu canal do YouTube eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre HVDC. Eu vou começar desde o início, tá? Explicando ali a corrente contínua, desde das ideias mais essenciais, do retificador, como é que funciona. Não vou ficar me atendo muito também a eletrônica de potência ao extremo, é uma coisa mais objetiva para quem quer aprender HVDC. Já vou partir logo para o elo e para os tipos de conversores. Vai ter o conversor LCC, VSC, tenho agora mais moderno, não tão moderno, mas mais recente, as aplicações do MMC. Então vai ser bem bacana. Quem quiser, no final, vou deixar o link do meu canal do YouTube aí, que eu estou uma série de vídeos aí bacanas para produzir, tá bom? Então, como é que funciona o controle do elo, basicamente? Ele tem aqui uma potência, um controle de potência, tá? Esse controle de potência vai controlar o P, lá, o despacho do elo, aquele 1.500. Então, você ajusta lá. O operador vai dizer, eu quero que o elo despache 1.500 megawatts. Então, ele vai ter uma ordem de potência, vamos dizer assim, um valor especificado, o controle dele vai tentar, naturalmente, controlar a potência nesse valor especificado, tá? No elo, você tem possibilidade de controle de potência ou controle de corrente, tá? No fundo, você faz o controle de potência através de um controle de corrente, tá? Você controla, no fundo, a corrente do elo, que seria esse controle de corrente aqui, que é muito simples, né? Você pega a corrente DC, que é a corrente medida, né? Compara com uma corrente de ordem, que é dada pelo controle de potência, já que eu quero uma determinada potência fluindo, né? Eu tenho as tensões VDC, as tensões DC, é um controle muito simples, porque no mundo da corrente contínua, as continhas são mais fáceis, né? Então, eu tenho uma tensão DC,
com a potência que eu quero despachar, eu sei a corrente que eu preciso. Então, eu tenho uma corrente de ordem, que a gente fala, ordem é ordenada, né? Uma corrente que eu vou dizer para o controle, controle nesse valor. Então, essa corrente de ordem, ela está entrando aqui, tá vendo? O que sai desse bloco aqui, entra nesse daqui, tá? Esse 13 aqui e esse 13. Então, eu vou medir a corrente da linha e comparar com o valor que eu quero que flua de corrente. Se der zero, significa que vai entrar zero aqui nesse bloco dinâmico aqui, o sistema está controlado. Se der alguma coisa diferente, ou a corrente estiver maior ou menor do que o valor especificado, eu vou ter um valor, essa soma aqui com sinais contrários, né? Eu vou ter alguma coisa diferente de zero. Então, esse proporcional integral, né? Esse é o controlador famoso PI, né? Porque se você pegar aqui, ó, KP vezes a variável S de Laplace, né? Dividido por S vai dar o ganho proporcional, que é um KP. Mais o que? Um ganho KI, que é o ganho integral, dividido por S. KI vezes 1 sobre S, 1 sobre S é o integrador, né? O pessoal de elétrica aí sabe muito bem. Tem que saber isso de cor e salteado, né, pessoal? Os alunos aí, se tiver algum. Então, aqui eu tenho, aí é um oscilador, um oscilador aqui, que é para poder dar os pulsos de disparo lá para as minhas válvulas do meu elo, né, pessoal? Esse elo aqui é composto de tiristores, tá? É um elo do tipo LCC. Então, eu não vou entrar em detalhes de topologia de elo, que isso aí dá um mar de assuntos, tá? Fica lá para o meu canal depois. Mas eu vou ter aqui alguém que vai dar pulsos de disparo sincronizados para os meus tiristores. E a gente fala que é o alfa, o ângulo de disparo do tiristor, do retificador, tá? Então, o alfa é esse ângulo do retificador, tá? É a variável que vai controlar o retificador, porque no fundo eu vou controlar a potência controlando o ângulo de disparo aqui, o alfa, nesse camarada aqui, tá bom? E no inversor eu também preciso ter um controle, que vai ser um controle também de potência, mas eu também não vou poder, infelizmente, entrar muito em detalhes, porque é um assunto extenso, mas é o controle chamado de área mínima, tá? Existe uma possibilidade de controle também que chama controle de gama mínimo. São coisas que você teria que estudar, tá? Tem que pegar o livro lá do Kimbark, desculpa, vou tomar um pouquinho d'água aqui. O livro que eu estudei essa parte de corrente contínua é o do Kimbark. Aproveitando que eu falei do Kimbark, eu acho que assim, a questão, eu ia ter falado no início, mas esqueci, eu falo agora. Assim, eu fui muito privilegiado com relação a essa parte de eletrônica de potência e corrente contínua. Eu nunca me imaginei indo para essa área, tá, pessoal? Eu achei que eu ia para a área de processamento de sinais. Mas eu acabei indo para o CEPEL trabalhar lá, passei pelo ONS também, e acabei no CEPEL tendo contato com as pessoas que desenvolveram muitos até que pessoas antigas que começaram lá no desenvolvimento desses programas do CEPEL, né? Trabalharam nesse desenvolvimento e tem os novos também agora que estão lá desenvolvendo. Então eu tive contato com eles, né? E inclusive com o desenvolvedor do programa que a gente vai usar aqui, que é o Paquidim. Então eu fui privilegiado, digamos assim, nesse ponto, de poder ter esse contato com pessoas tão expert nesses assuntos aí. E fiz também um curso que foi interessante com o professor Prabha Kundur, muitos aí talvez já conheçam um livro dele, o famoso livro de estabilidade do Prabha Kundur, né? Fiz 2 cursos com ele quando ele veio aqui no Brasil. Ele é uma referência aí nessa questão de estabilidade e de linearizar. No livro dele também tem a parte de análise linear, tá? Então, essa experiência que a gente vai passando, a gente vai acabando pegando, e trabalhei muito tempo no CEPEL nessa área, então isso aí me permitiu estudar essas coisas, tá? Isso aí para quem está querendo entrar nessa área aí, realmente é uma área árdua, né? Não é fácil a eletrônica de potência, tá? Porque é multidisciplinar, pessoal. Você vê aqui, ó, a gente já falou de eletrônica de potência, sistemas de potência, porque a eletrônica de potência, no sistema de potência, você vai ter que conhecer o sistema de potência. Sistemas de controle, que é um mundo vasto a ser estudado, né? Então tá aí as malhas de controle, você tem questões de estabilidade, tem questões de uma série de questões. Então, aí, e esses conversores todos, essa eletrônica toda é usada também lá em eólica, energia solar. Então, porque você tem que ter conversores, né? São gerados em corrente contínua, você tem que converter.
e tem também a parte de transmissão em corrente contínua, enfim. Mas eu, felizmente, fui privilegiado de poder, assim, o destino, a vida me levou a lidar com essas pessoas, que aí eu acabei aprendendo com esse pessoal aí. E ainda cheguei na UF, encontrei com o Santo Estevão, que é outro grande especialista aí em eletrônica de potência, então continuo aprendendo, tá, pessoal? Bom, vamos voltar aqui, né? Então, o controle de corrente, ele, mais uma vez, ele vai, olha lá, ele vai pegar aqui a corrente DC, tá? Medida, e vai ter uma corrente de ordem aqui agora no inversor, dada pelo controle de potência lá no inversor. E aí você vai ter, naturalmente, que esse sinal aqui, ele vem por telecomunicação, né? Porque se você tivesse um controle independente de potência no retificador inversor, um ia ficar brigando com o outro, né? Você não quer que eu quero mandar 1.500 e o inversor fala, mas eu quero receber 1.700. Vai dar um conflito de controle. Então, alguém tem que ser o master. Alguém tem que ditar quem que vai ser a potência. No caso, é o retificador, tá, pessoal? O inversor vai pegar um sinal, aqui tem até um bloco que representa o atraso de telecomunicações que vem do sinal que vem lá do retificador, tá? Aí esses detalhes de telecomunicações eu já não sou conheço tão profundamente, mas eu sei que é dessa forma, tá? E ele dá um sinal, então, para aqui, para a malha de erro de corrente aqui, e que no final das contas tem a corrente DC aqui, tá? Você tem essa. Aí aqui tem alguns detalhes, tá? De instabilidade de 3 pontos. Aí entra no controle do elo de corrente contínua, que tem, como eu falei para vocês, é um troço que demanda estudar mais a fundo, tá? Não dá para me detalhar tudo aqui. Eu estou tentando dar uma pincelada aqui geral para quem não é da área, tá bom? Mas realmente não é simples, tão imediato assim essas coisas. Você tem que debruçar e dar uma estudada. Boa. Então, mas você tem um controle aqui que é, como eu disse, você pode ter de área mínima ou gama mínimo, tá? É uma estratégia com relação à questão, eu posso adiantar o seguinte, que é porque a chave, a topologia do conversor, seja retificador ou inversor, ele é composto de tiristores, né? Tem outras chaves também, outros que têm outras tecnologias, mas os tiristores, você basicamente um vai passar o bastão para o outro. Enquanto um está conduzindo, um dado momento, ele vai passar a conduzir, o outro vai deixar de conduzir. Quando esse aqui passar a conduzir, depois de um tempo ele vai deixar de conduzir, o outro é que vai conduzir. Então eles ficam, vamos dizer assim, trocando de bastões, eles ficam cada hora um conduz, o outro conduz um pouquinho, que é para você poder justamente transformar uma senoide, que é algo alternado, em uma coisa que não é exatamente uma tensão contínua, ela tem harmônicos, tem conteúdo harmônico, mas você tem um nível DC que se aproveita como contínuo, né? Então, essa questão dos disparos, quando uma chave vai deixar de conduzir, você tem que ter um tempo, garantir um ângulo mínimo, tá? Um ângulo de comutação, tá? É uma coisa que você vai estudar quando você estudar corrente contínua, pretendo abordar isso também lá no meu canal. Você tem um tamanho mínimo para esse gama, para esse ângulo para esse ângulo de comutação, esse ângulo quando uma chave passar a condução para outra, para que não haja um fenômeno chamado falha de comutação, que o pessoal conhece, que já é da área, conhece muito bem esse problema, né? Que é um problema que acontece típico nos elos LCC, onde ocorre um fenômeno chamado falha de comutação. Ele é como exatamente diz, né? Ele não esse processo de uma chave passar a condução para outra não ocorre de maneira correta. Então ocorre uma falha. Nesse momento o elo perde potência, mas depois ele se recupera, tá? Mas isso para o sistema é um impacto, porque a potência vai a zero, depois sobe. Então esse degrau de potência num sistema de potência, ele causa uma perturbação, que pode gerar até um problema de estabilidade, dependendo, né? Por isso está lá o pessoal do ONS fazendo contas e mais contas, inclusive nesse momento, para não deixar dar nenhum blackout, nenhum problema, né? Então, pessoal, basicamente esse é o sistema de controle, é a parte mais demorada mesmo, agora a gente vai um pouco mais tranquilo. Bom, então o que acontece é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho estabilizadores conectados lá naquele sisteminha, tá? Naquelas 4 máquinas.
Então eu fui lá e plotei a resposta no tempo. Simulei lá no programa chamado Anatem, que é um programa que faz simulação no tempo, né? Time, tá aqui. E aqui eu estou enxergando o quê? O ângulo é o ângulo de abertura das máquinas, né? Em relação a uma referência, né? Aqui é o delta que a gente fala, que é o ângulo de abertura da máquina, que tem a ver com a estabilidade eletromecânica. Quer dizer, se esses ângulos abrirem excessivamente, você vai ter a perda do sincronismo das máquinas, o que representa apagão, né? Você vai ter uma perda de sincronismo, existem relés de proteção de PPS, né, de perda de sincronismo, seu sistema vai para o buraco. Então você é totalmente indesejável essa abertura angular aqui, essa perda de estabilidade, não é isso? Então, você vê que interessante. Então, isso significa que os estabilizadores estão mal ajustados, porque o sistema com os estabilizadores está instável. Isso é para mostrar uma lição interessante. Nem sempre, vou colocar um estabilizador, ele vai estabilizar, vai melhorar o meu sistema. Não. Um estabilizador bem ajustado pode melhorar o seu sistema, vai resolver o problema. Agora, um estabilizador mal ajustado, ele degrada, ele piora, ele tem até o potencial de instabilizar o seu sistema, tá? Então não é assim, o estabilizador ele sempre estabiliza, desde que ele seja bem ajustado, né, para isso, tá? Tem que ter isso em mente. Então lá no programa que eu falei que é o PACDIN, que é um programa de CPL que faz análise linear, o que ele faz? Ele pega o sistema de potência que é não linear, no caso do Anatem, é um sistema que tem não linearidades, as equações diferenciais e algébricas são não lineares, né, da máquina, tem o próprio elo, é um elemento, um equipamento completamente não linear, a resposta dele não é um sistema linear invariante no tempo, como a gente estuda na teoria de controle, mas a gente pode transformá-lo num sistema linear, como os que a gente estuda em controle. Como? Fazendo um processo de linearização. Isso daí também é outro mundo para se estudar. Como fazer essa linearização, tá? Existe uma forma, basicamente usando, para quem lembra lá do cálculo, a série de Taylor, né? Você vai fazer uma linearização, você tem uma coisa, uma parábola, você pode passar uma reta, e aí em torno do ponto de operação, certo? É válido a análise em torno do ponto de operação. Se você sair muito fora do ponto, só que os PSS, os estabilizadores têm, de sistema de potência, já se foi verificado que eles têm robustez, ou seja, se você fizer análise e modelar eles para pequenos sinais, por isso chama small signal, né? Para pequenas perturbações, ou seja, que é onde a análise linear vale, por causa da série de Taylor, você está em torno de um ponto, né? Você só pode analisar pequenas perturbações em torno de um determinado ponto. Essa premissa de linearização, mesmo para depois, quando você coloca isso num sistema não linear, ele é robusto o suficiente para funcionar, né? É uma característica dele, poderia não funcionar, né? Mas em geral, ele tem um bom comportamento. Se não tivesse, a gente não utilizaria, né? Isso é uma dúvida que geralmente a pessoa tem. Poxa, mas se a gente está fazendo análise linear, o sistema é não linear. Mas a análise linear ela tem muita utilidade, pessoal. Pode acreditar que tem. Tem alunos meus de controle que perguntam para que serve controle. Aí, a última vez, eu trouxe um livro lá de aerodinâmica, lá, negócio de avião. Todo o sistema do avião é sistema de controle, né? Tem muitos exemplos, né? É fundamental isso daí. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linearização do sistema. Isso aí o programa fez para mim. Pegou todas as equações diferenciais e algébricas, que é não lineares, e fez, vamos dizer assim, a série de Taylor, e linearizou isso daí para mim, tá? Então, uma vez que você entenda que é possível linearizar, tornar o sistema aquela matriz mesmo de estados, né? Lembra lá do espaço de estados, quem estudou? Então, você vai transformar num sistema espaço de estados. E aí você pode calcular o quê de um sistema espaço de estados? X ponto, AX mais BU, Y igual a CX mais DU. Você pode, através da matriz A, inclusive só ela, né? Não basta a matriz A do sistema, você consegue determinante de lambda I menos A igual a zero, você tira o quê? O polinômio característico, você tira os polos. No caso, ele não vai fazer essa conta aí, tá? Determinante lambda I menos A. Ele vai usar um algoritmo chamado QR, tá, pessoal? Mais uma coisa aí para quem quiser se aprofundar. É um algoritmo que serve para calcular polos. Ele acha ali todos os polos do sistema. A gente está falando aqui de um sistema pequeno, tá? De poucas barras ali, 14, não sei quantas barras tinha ali. Tem que contar ali. Mas isso é feito no Packaging para sistemas com 5.000 barras, o sistema brasileiro todo, de uma vez só. Demora um pouquinho, um tempinho, mas ele não é também um tempo inviável. Ele
vai demorar um tempinho ali, mas ele vai fazer o cálculo com relativa rapidez, né? Para que se possa fazer essas análises. Então, eu fiz achei os polos, o sistema tem uma lista grande aqui, mas eu peguei só, porque sempre os polos mais críticos são aqueles com pior amortecimento ou pior das situações, o polo que tem parte real positiva, né? Porque se o polo tem parte real positiva, significa que ele é instável, né? Significa que o sistema o alto valor, né, o polo está no semiplano, na parte instável do semiplano, que é o semiplano direito, não é isso? Dos complexos. Então, lá, eu tenho aqui um alto valor instável que eu verifiquei aqui nessa frequência aqui de 0,43 Hz ou 2,75 radianos por segundo, e realmente você vê que a resposta do sistema está tendendo aí, está crescendo indefinidamente, tá? Bom, isso com esses estabilizadores, né? Então o sistema é instável. Agora, se eu rodar um algoritmo que você chamado fator de participação, tá? Também não vou poder entrar em grandes detalhes, mas é mais uma ferramenta, vamos dizer, da análise linear, além da análise modal, de modo ou polo, que seria o cálculo dos polos, você pode fazer várias coisas, né? Lugar das raízes, você tem diagrama de Bode, diagrama polar, né? De Nyquist, tem várias ferramentas para você lidar no mundo linear, né? No mundo da linearizado, vamos dizer assim. Então, o fator de participação, ele vai nos dizer, para um determinado, quando você roda ele lá no packaging, para um determinado modo, que é esse modo que a gente viu aqui, ó, de frequência, é o real 0,47 mais J2,74, tal, né? 0,47 mais J2, tal. J é a unidade imaginária, tá? Você vai ver aqui quais são as variáveis que mais participam, tá? Que é fator de participação, são as variáveis que mais participam para a criação desse modo instável, tá? A gente vê aqui que tem uma variável que é lá do elo DC e tem uma outra variável aqui que é da máquina, que é o E', tá? Tensão transitória de eixo de quadratura da máquina 4, do modelo da máquina 4. E aqui, então, você já começa a ver que é interessante a análise linear, ela te dá o detalhamento, então, ele já te dá um raio-x, vamos dizer assim, tá vendo? No tempo, você não ia ver nada disso. No tempo, você tem... Toda hora eu aponto com o dedo aqui, tem que apontar com o mouse, né? É o vício de professor explicando no quadro. Então, no tempo, você tem... É só isso aqui, ó. Pronto. Isso é o que você tem. Alguém poderia dizer, poxa, mas se eu pegar aqui, rapaz, fizer daqui até aqui, pegar esse tamanho de tempo aqui, inverter, período é o inverso da frequência, eu vou conseguir achar mais ou menos aqui essa frequência. Sim, vai. Mas tudo bem, mas é só isso, né? Você não vai saber o fator de amortecimento, você não vai saber poder calcular essas várias outras coisas que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte agora, vamos tirar os estabilizadores, já que eles estão mal ajustados, estão prejudicando o sistema, vamos tirar eles fora. Tirei eles fora, olha que coisa interessante. O sistema ficou instável. Você fala que coisa estranha, tirou o estabilizador, agora o sistema está estável. Sim, ele ficou estável, tá? A gente vê aqui que não tem nenhum modo vermelho, que seria instável. Tem esse daqui, tá? Que é um modo espúrio, tá? Esse aqui não interessa pra gente, é lixo, vamos dizer assim, tá? A gente ignora esse modo é que zero, né? Zero, isso aqui é parte real imaginária zero, é um modo que não tem interesse, é um modo espúrio. O que interessa para esse aqui também espúrio, né? É zero, praticamente 10 a menos 15, isso aqui é numérico, tá, pessoal? Então, praticamente isso aqui é zero, 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 zero. Qual que é o primeiro modo realmente que aparece aqui? É esse aqui, ó. Ele está estável, ele não está vermelho, ou seja, a parte real dele é negativa, ele está com amortecimento positivo. Só que tem uma coisa, ele está mal amortecido, por isso que o sistema está aqui, olha só. Olha como é que o sistema tá balançando, né? E a gente não quer uma tensão que quando der uma perturbação, a tensão fique fazendo isso. Não, né? O operador não quer uma tensão ruim. Ela está estável, ela não está explodindo, ela até chega num valor de regime permanente. Porém, está mal amortecido, está com amortecimento de um dump, que é o amortecimento aqui percentual, de 3,6%. Isso, em geral, é um mau amortecimento. Tá? A gente gosta geralmente de amortecimentos aí. Isso é muito relativo, né? Mas geralmente você vai querer acima de 10%, 15%, tá? No caso aqui, a gente vai até colocar para 15%. Para ficar bem. 15 já é um bom amortecimento. Não existe um número mágico.
você tem já alguns valores já mais ou menos que o pessoal sabe que a partir dali, de amortecimento, já está legal, né? O ONS lá tem os seus critérios, né, de amortecimento, lá nos critérios de rede do ONS, ele define lá alguns números para você fazer os estudos elétricos, tá? Pessoal, tá tudo bem aí? Só para alguém me dar um feedback se vocês estão aí, porque aqui a gente fica falando aqui, não... Claro, Luciano, tá tudo bem. Tudo bem, tá. Porque eu não sei que eu saí da tela do... De repente eu estou falando pro vento aqui. Então, pessoal, olha que agora que vem o pulo do gato, tá? Já estamos no final e já é o pulo do gato que já... O que a gente vai fazer? Olha que interessante. Então, a gente tem aqui um modo instável com frequência de 1.1 Hz, ou vamos trabalhar aqui com radiano por segundo, 7.26 radiano por segundo, tá certo? Esse modo aqui que está com esse baixo amortecimento. Esses daqui não interessa porque é tudo zero, então esse é puro, esquece isso aí. E os outros estão bons. Ó. Esse aqui, por exemplo, esse modo de frequência 6.9 radiano por segundo, está com amortecimento de 10%, acima de 10%. Tá bom. Você vê que até o Paquidinho, o próprio Paquidinho, já indica cor preta. Então ele já bota rosa quando está mal amortecido e vermelha quando está instável, tá? Ele te dá essa dica porque já são valores mais ou menos padrão, tá? De sistema de potência. Então esse aqui não está legal. Isso aqui é problemático. Por isso que o sistema está estável, ele não tem nenhum alto valor no semiplano direito, porém está mal amortecido. Tá claro isso? Estando claro isso, vamos fazer o quê? Vamos amortecer esse modo. Agora, uma pergunta que poderia vir. Tá, você falou que a análise linear é muito legal. Legal para quê? Para isso. Esse modo, ele é duelo, ele é causado por quem? É um modo eletromecânico, é um modo causado pelo elo, pelo controle do elo? Não sei. Como é que a gente descobre isso? Fazendo o bendito fator de participação, aí você vai dar para o Paquidin esse valor aí. O menos 2, menos 0,2 mais J7 lá, né? Que é esse cara aqui, menos 0,2 mais J7. Eu entreguei lá para o Paquidinho e mandei ele rodar o fator de participação para esse modo. A gente fala modo aqui, é polo, tá, pessoal? É o sinônimo. Pronto. Análise modal, análise dos polos, tá? Autovalores, né? Quando você está no sistema espaço-estado, né? Você calcula lá os autovalores da matriz. Em geral, coincide com o polo, né? Todo polo é um autovalor, mas nem todo autovalor é polo. Aulinhas de controle lá. Mas vamos lá. Olha que interessante, a gente vê aqui que a máquina 1 é a que mais contribui para o aparecimento desse polo, é a que tem o maior. A 2 também tem um valor bem forte, né? Então, tanto uma quanto a outra, aqui no caso, são as variáveis dela, que isso aqui é o ômega, é a velocidade angular da máquina, tá? Essa variável aqui, esse nome aqui. E delta é o ângulo de abertura da máquina lá, aquele ângulo de abertura, o ângulo que no fundo é o reflexo lá da abertura do rotor mesmo de uma máquina em relação à outra, né? Essa abertura que, se ela for excessiva, a máquina pode perder a estabilidade por swing, que a gente fala, né? Por estabilidade de primeiro swing. Ela perde se abrir demais, o sistema perde o sincronismo, tá? Ela pode até abrir, mas desde que ela oscile e volte para um valor estável, tudo bem, né? Isso na estabilidade eletromecânica. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos projetar, então, um estabilizador, não na máquina, que seria o convencional. Vamos fazer no elo, só para... Aqui é só um exercício para a gente ver como que pode ser feito as coisas, não que a gente vá fazer sempre no elo. Tá? Aqui é um exercício que foi feito para mostrar que isso é possível. Então, o elo vai ser usado para estabilizar esse modo aí, menos 2 mais J7, tá? A gente vai usar um sinal de modulação lá no controle de corrente do elo. A gente vai botar aqui na malha de corrente, aqui, ó. Eu vou colocar aqui um sinal chamado sinal de modulação 2, tá? Nesse controle de corrente aqui do retificador, de maneira que vai funcionar como estabilizador. Assim como numa máquina eu colocaria um PSS, um estabilizador lá no regulador de tensão, eu vou colocar no controle de corrente do elo. Bom, aí tudo bem, eu já vou usar essa variável aqui lá no somador do corrente de controle do elo. Agora, eu preciso de saber o seguinte, o meu PSS, ele vai ter, aonde ele vai, toda malha de controle, ela tem uma entrada e uma saída, né, e tem os blocos no meio.
Tudo bem, a saída é o sinal de modulação SM02 que vai entrar lá no controle de corrente. E qual que vai ser a entrada? Ou seja, o que o estabilizador vai enxergar, qual a melhor variável para ele enxergar, para entrar nele, que mostra, evidencia melhor esse modo instável. Tem ferramenta de análise linear para a gente ver isso, que chama o fator de observabilidade. Olha aí que legal. Isso você não tem na análise do tempo, certo? Fator de observabilidade. Aí tem a ver com observabilidade e controlabilidade lá da teoria de sistema de controle. Pessoal, meus alunos lá veem isso lá na cadeira de controle. Quem viu aí foi meu aluno, ó, tá vendo? Eu falei para você que o negócio tem utilidade. Eu prometi que tinha. Aí, você não acreditou? Ó, fator de observabilidade. Você vai rodar um fator de observabilidade considerando a variável de saída sendo velocidade, que é ômega, tá? Você vai falar isso lá para o Paquidim, e vai dar esse alto valor, para esse alto valor. Ele vai te dizer qual a variável que melhor vai manifestar esse modo aqui. Qual variável de velocidade, de qual máquina, né? Você tem 4 máquinas, então tem 4 velocidades. Qual dessas máquinas, a variável velocidade dela, vai melhor, vamos dizer assim, você vai observabilidade, você vai observar melhor o modo para poder atuar no controle. Quanto melhor essa variável, melhor o funcionamento do controle, obviamente, né? Se você monitorar uma variável que ela tem pouca, ela mostra pouco isso, o seu sistema fica ineficiente, você vai ter que botar um ganho muito grande, esse ganho muito grande na malha do estabilizador pode instabilizar, pode dar outros problemas, pode dar os chamados efeitos colaterais, tá, pessoal? Tem isso também. Já estou acabando, tá? Efeitos colaterais. O PSS, o estabilizador, ele não é só uma maravilha. Mesmo bem ajustado, ele tem efeitos colaterais, tá? Então, você tem que fazer um projeto bem feito, realmente, para que minimizar esses efeitos colaterais também. Mesmo aquele que está bem ajustado, está estabilizando o sistema e está melhorando o fator de amortecimento lá dos polos que estão mal amortecidos, existe também a questão dos efeitos colaterais. Você tem que minimizar esses efeitos colaterais. Engenharia é isso, é esse cobertor curto, né? Sempre. E isso que diferencia um engenheiro, né, do outro. Então, o que acontece aqui? Ó? A barra 1 e a 2 também tem elevados fatores de observabilidade para esse modo, para essa variável. Mas aqui a barra 1, a máquina 1, tem até o que tem mais, né? Deu valor 1 aqui. E a barra 2 também poderia ser, a velocidade da máquina 2 também poderia ser utilizada, que está bem alto, né? Não daria problema, mas como esse aqui está um pouquinho maior, vamos escolher a 1, mas poderia ser a 2 também, ela também está muito boa. Já as outras estão ruins, tá vendo? Não seria uma boa variável para a gente pegar. Então agora a gente já tem o quê? Uma função de transferência, não é isso, pessoal? A gente tem uma entrada que é o quê? A entrada para o sistema, né? Porque é a saída do estabilizador e a entrada. E para o sistema é o contrário. A entrada para o sistema é o sinal SM02. E a saída para o sistema é a velocidade, né? É relativo, né? Você tem o estabilizador e você vai conectar ele na planta do sistema aqui. Então, o que é entrada para o estabilizador é saída para o sistema e vice-versa, tá, pessoal? Então, tem até lá no Packdim, tem um momento que você tem que até tomar esse cuidado na hora de indicar a função de transferência para não ter problemas, tá? Então, você faz a resposta em frequência lá no Packdim, que é o diagrama de Neist. E lá no Packdim ele tem um sistema de um ajuste automático de PSS lá, chama PSS, Automatic PSS Design. É uma ferramenta de ajuste automático que você vai dar esses parâmetros aqui, ó, para ele, e ele vai você vai definir o ganho, se você vai querer o bloco de avanço, quantos blocos você vai querer, né? Aqui está o número. E esse bloco, o washout, depois eu comento ele quando tiver projetado. O que significa esse bloco washout? Mas você vai ter alguns blocos de avanço e atraso. Aí aqui entra na teoria de controle, que os alunos viam também lá em projetos, que é o quê? Avanço e atraso, né? A compensação de avanço e atraso. Ó, eu tô atento na hora aqui, como a gente começou um pouco atrasado, eu tô dando um descontinho aqui na hora, tá, pessoal? Mas eu vou acabar aí daqui uns 5, 6 minutos no máximo. Já está no final aqui. Esses blocos lead lag, que a gente fala, lead lag, né? Avanço e atraso no inglês. É da teoria lá de controle de avanço e atraso de fase. Você vai avançar ou atrasar a fase, vai botar um compensador lá na sua planta para poder compensar e mudar a posição do polo, né?
para poder mudar a posição dele para ele ficar mais amortecido naturalmente. E a gente definiu lá para o Packdim que a gente vai colocar ele, aqui não está nessa tela, mas eu coloquei lá que eu quero um amortecimento de cravado em 15% para aquele modo, para esse a frequência de 7,25 radianos por segundo, eu quero um amortecimento de 15% para ele. Eu poderia ter ajustado 12, 13, 10, mas eu falei, eu quero 15, só que não está nessa tela aqui, mas isso é uma coisa que você fala com o Packdim, ajuste em 15, tá? Você vai definir isso daí. E aí ele vai fazer aqui, ele vai te dar, na medida que você vai mexendo aqui na interface, você vai ajustando de maneira a obedecer lá o critério de Nike de estabilidade, não é isso? Como é que fala o critério de Nike? Que quando o Nike te passa pelo menos um, não é isso? No sentido anti-horário, não é isso, pessoal? Ele estabiliza o sistema. Esse, no caso, já estava estável, a gente está só que ele já estava estável, a gente está querendo, no caso, melhorar o fator de amortecimento, né? Chegar o polo mais para a esquerda, né? Vamos dizer assim, mais para a região mais estável, né? Então, olha lá, ajustando esses valores aqui, o Packdim já automaticamente manda esse arquivo aqui, que é o arquivo de saída dele, é o arquivo de onde tem os dados do estabilizador que ele projetou automaticamente. Olha lá, então aqui está a representação em diagrama de bloco, você tem a entrada do PSS, que é a saída do sistema, e a saída do PSS, que é a entrada lá para o sistema. Você tem um bloco ganho, olha, ele deu esse ganho aqui, 0,046. Tem um bloco, 3 blocos aqui de avanço e atraso, ó, tá vendo? Ó, com esses parâmetros aqui, 1,8902, olha lá. 1 mais 1,89S sobre 1 mais 0,2S. Então, esse é um bloco lead lag, avanço e atraso, tá? Ó, lead lag, nesses valores que o Packdim deu, e tem esse bloquinho aqui que é o washout. O washout significa, numa tradução bem chula, é limpa a saída. Porque é o seguinte, pelo teorema do valor final inicial lá, lembra? O pessoal acha que as coisas não são usadas, são. Teorema do valor, quando t tende a infinito, que é o regime permanente, né? Um t bem grande, o s tende a zero. Se você tender s a zero nisso aqui, dá quanto? Dá indeterminação? Não. 1 mais 3 vezes 0 dá 1 no denominador, graças a Deus. E 0 aqui, tudo bem, aí dá 0 esse bloco. Significa que o PSS vai ter valor 0 em regime permanente. E isso é o que eu quero mesmo. Em regime permanente, eu não quero que ele mexa em nada, eu quero tirar os efeitos colaterais dele. Porque tudo na vida, tudo em sistema de potência dá efeito colateral, tá, pessoal? Não pensa que você vai colocando as coisas lá e tudo vai funcionar, não. Então, eu quero que ele funcione só no transitório, né? Ele vai estabilizar, uma vez que está estável, sai fora o PSS. Então, para isso que serve esse bloco, o washout. Limpa a saída quando estiver em regime permanente, tá? Então, esse bloco foi colocado lá no sistema e foi rodado a QR, o algoritmo de QR. Olha que beleza, o modo de menos 7,25 radianos por segundo, né? Desse valor está em amortecido justamente em 15, lá. Então, esses aqueles modos espuros que não interessa, tá, pessoal? É tudo valor zero, lá, menos 10 a menos 15, 10 a menos 7, isso aqui você ignora, tá? Na análise, ignora isso daqui. A partir do 5 aqui que você vai ver, olha, tá tudo bonitinho, ó, tudo acima de 9, 15, 29, tudo legal. Então, agora, para confirmar isso, a gente faz a simulação no tempo, a gente vai ver lá, com e sem estabilizador. Olha que interessante. Por exemplo, aqui tem várias variáveis, tensão, tá? Tensão, potência, velocidade. Vamos olhar aqui a potência. Olha lá, ó. A potência na barra. Sem o estabilizador, que a gente chamou de STAB HVDC, né, que seria esse estabilizador no elo, é essa vermelha aqui, ela está muito mais mal amortecida, está bem, bem ruim. Já com o estabilizador, ó, rapidamente ele melhorou aí o desempenho, tá? Então, finalizando, acho que eu fui bem, porque a gente começou 3h10, eu estou terminando exatamente 1h, 4h10. A aplicação, então, mostrou que é possível a gente amortecer um módulo eletromecânico com um elo, usando um estabilizador, né, no retificador do elo, tá? Para você ver que a teoria de controle, a teoria de análise, a análise linear, ela não é só para botar o estabilizador na máquina, você pode botar o estabilizador até em compensador estático, SVC também, né? A eletrônica de potência proporciona essa flexibilidade, né? Como você tem ali um controle no disparo dos tiristores, você pode brincar de fazer várias coisas no sistema, inclusive até estabilizá-lo, né? Olha que interessante.
Então, a análise linear, ela é uma ferramenta poderosa, tá, para ser complementar. Ela não é para você usar só ela, você vai usar ela em conjunto com a análise não linear no tempo. Então, depois você vai fazer a simulação no tempo, porque aí esse é o sistema não linear, né? E você vê que aquilo que eu falei que aconteceu mesmo. A gente fez uma análise linear, projetou o estabilizador no mundo, isso vale para o estabilizador de máquina também, para o PSS. Projetou ele no mundo linearizado, que é um mundo irreal, né, um mundo aproximado, próximo de um ponto de operação, mas ele vai funcionar. É claro que se eu mudar o ponto de operação, o comportamento do estabilizador não vai ser exatamente o mesmo, mas ele é robusto, tá? Isso é que eu tranquilizo vocês. Geralmente, o estabilizador, para uma ampla faixa de operação, ele tem robustez. Claro que se numa faixa lá que chegou, que não está legal, aí você vai ter que fazer uma solução de compromisso, né? Aí que, por isso que o pessoal está lá do ONS trabalhando intensamente, do ONS e os projetistas, e, enfim, todos que estão estudando isso daí. E em diversas áreas, né? Que aqui é em sistema de potência, mas você tem outras áreas também. Então, uma análise similar ao que foi feito aqui pode ser feita também para sistemas mais complexos. Hoje, no Brasil, a gente tem chegando vários elos de corrente contínua no Sudeste, né? A gente tem lá, já tinha um elo de Itaipu, aí tem um elo do Madeira, não é isso? Belo Monte, e tem outros elos aí sendo estudados e tal, e tudo porque geralmente nós temos essa característica do Brasil de termos boas fontes de geração, capacidade de geração hidrelétrica na região amazônica, lá nos rios lá no norte, nordeste e tal, e a gente tem o nosso consumo principal está na região sudeste, né? Isso é uma característica do Brasil. Então, aí isso chama-se o multi-infeed, tá? Quando você tem muitos elos chegando num ponto único, você tem um problema que é muito estudado aí na área de sistemas de potência, que chama-se multi-infeed, ou múltipla alimentação DC, tá? Isso aí é uma outra área de estudo também, outro campo, também dá pano para muita manga aí. E também pode fazer essa análise para equipamentos FACTs também, que são equipamentos para transmissão flexíveis, são lá os SVCs, Statcom, TCSC, condicionadores de potência, tá? De eletrônica de potência. Bom, aí tem duas referências com relação a isso, que foram dois artigos que eu escrevi junto com o Sérgio Gomes lá do CEPEL, que esse é o cara que ele é hoje o gerente do programa Paquidim lá do CEPEL. Então ele é que realmente é o mago aí dos Small Signal, e que eu tive o prazer de trabalhar muito tempo com ele, aprender muito com ele. Então a gente acabou fazendo alguns artigos justamente sobre esse assunto. Então agradeço, pessoal, desculpa aí se eu me alonguei em alguma coisa, agradeço pela atenção. Então aí meus contatos, eu chamo uma atenção especial aí para o meu canal do YouTube, que eu estou trabalhando intensamente para começar a desenvolver vídeos, já que a gente vai entrar nessa onda aí do ensino à distância, né? E que é uma onda boa, né, ao meu ver, traz muitos desafios, mas traz também a tecnologia para perto da sala de aula, né? De repente aí colocar metodologias, sofisticar nossas metodologias de ensino, né? Vai ser bacana esse novo momento aí. Então eu resolvi me inserir aí também nesse contexto e vou fazer muitos vídeos aí lá no meu canal do YouTube, tá? Como o link ele é complicado, é o único canal que chama Professor Luciano Daniel, pelo menos por enquanto, até hoje de manhã era o único. Tem aí meu Instagram também, onde eu vou geralmente publicar anúncios dos meus vídeos e tal, tem o meu canal que fala um pouco sobre mim. Essas cores aqui, antes que alguém queira fazer qualquer tipo de brincadeira comigo, são as cores aqui do Instagram, tá, pessoal? O roxinho aqui, ó, o rosa, tá bom? Né? E aqui são as cores do Google, tá legal? Então, me disponho aí para perguntas, agradeço aí a todos e passo a palavra para o Santo Esteban.